Bom dia, sexto ano, aula de matemática, livro unidade 2. Eu vou apresentar para vocês o gabarito dos exercícios de decomposição em fatores primos, ali o que ficou faltando na página 57, tá? Mas o conteúdo a gente vai dar continuidade ao conteúdo de máximo divisor comum, tem a observação ali na página 59 e daí a gente já entra em mínimo múltiplo comum. Então, o conteúdo de hoje, o assunto de hoje, é a continuação do máximo divisor comum e depois, na sequência, mínimo múltiplo comum. Hoje é dia 15 de outubro de 2020. Aula apresentada, vamos ali para a página 57, observa o exercício 7, que tinha aquele exercício, o exercício 7, aquele do número de carrinhos. Na aula passada eu lembro que eu estava fazendo soma e era para fazer multiplicação, né? Ele estava pedindo assim, o produto, e eu não sei por que eu usei a soma, mas depois a gente recuperou ali, a gente viu, não, é produto, professor, te liga. Então tá aqui, o gabarito do exercício de número 7. Era número de carrinhos, se não me engano, né? Isso. 2303 decomposto dá 2 fatores de 7 vezes 47. Esse número aqui ele é um tanto chato de decompor, porque tu encontra aqui o divisor primo 7 duas vezes, né? Depois o próximo primo que tu encontra é o 47. Até encontrar o 47 como divisor leva um tempo, né? Então, 2303, 49 vezes 47, a diferença. Se tu multiplicar esses dois números aqui, tu vai ver que a diferença, se tu multiplicar esses dois números, dá 2,303. A diferença de 49 para 47, 47 é primo, né? A diferença de 49 para 47 é de duas unidades, bem como ele estava falando, né? Então, tu tinha outra possibilidade de ver também, são dois fatores de 7 e um fator de 47. Então, tu poderia separar os primos desta forma, né? Dois fatores de 7, que não dá um número primo, 2 fatores de 7 dá um número 49, não é um número primo, né? Dois fatores de um primo e um primo. Ou tu pode pegar um fator de 7 e nesse 329 aqui, tem um fator de 7 e um fator de 47, né? E daí só que a diferença entre esse primo e esse número aqui, não é de duas unidades. É isso que ele fala. Como a diferença entre as quantidades de carrinhos é 2, concluímos que tem 47 carrinhos e o outro tem 49 carrinhos. Além disso, 47 é um número primo e 49 é um número composto. Assim como 7 é um número primo, 329 é um número composto. Henrique tem 47 carrinhos, Henrique era aquele que tinha a quantidade era um número primo, e Pablo tem 49 carrinhos, porque ele tem 2 carrinhos a mais. Valeu! Valeu! Exercício de número 8. Na decomposição do 196, o que nós observamos? Acho que esse aqui eu fiz com vocês, né? 2 fatores de 2, 2 fatores de 7 para obtermos. Deixa eu aumentar aqui. Para obtermos dois números primos distintos, eles devem ser 2 e 7. O número de casa da casa de Alex é o maior deles, é 7. Acho que eu fiz isso com vocês. E o da casa de Rosana, aqui, é o menor, ou seja, 2. Tá? Ô, senhor. Oi. Tá ligado esse troço aí que tu faz aí, dividir o troço aí? Não entendi. Tá ligado isso aí que tu faz aí, essa conta de dividir e tal, o número, pá, 187, 2, sabe isso? A decomposição, sei. E se for um número tipo gigantesco? Se for um número, não importa se o número é grande ou se ele é um número pequeno, isso tem que ter bem noção, assim, o que importa é o número de divisores
que ele tem. Por isso os critérios de divisibilidade. Às vezes tu pode pegar um número relativamente pequeno, tá? E os divisores deles tem poucos divisores primos, daí ele complica para tu encontrar, porque daí tu demora. Por exemplo, o número 180, que é maior do que o número 101, por exemplo, o número 180 é melhor de tu decompor do que o número 101, porque o 101 é primo, certo? Até tu encontrar que 101 é primo, tu passou por vários divisores primos e acaba não encontrando. Agora o número 180 tu já começa dividindo por 2, depois tu passa por 3, por 5, tu consegue reduzir o número bem rápido. Comparando, por exemplo, o número 500 para decompor em relação ao número 101, o 500 é muito mais fácil do que o número 101. Não é o número ser gigantesco ou não, é de tu observar os divisores, entendeu? Isso é que vai facilitar para ti. Voltando aqui, o número da casa da Vilma, então, são os fatores que sobram, porque eram 2 números primos, né? O número de casas. Então, os primos da decomposição do número 196, os primos são só 2 e 7. Um tinha o menor primo, que é o 2, o outro tinha o maior primo, que era 7. E o que resta? Olha só, o que resta de fatores, então? 2 e 7. O que resta de fatores? 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. Então, praticamente era um desafio que dizia assim, o produto do número das casas, né? Acho que era isso. O produto do número das casas é 196. Eu não me lembro se era aí. Isso, era 196. Então, um tinha o menor primo, o outro tinha o maior primo, e os primos são só 2 e 7. O menor é 2, o maior é 7. O que sobrou de fatores? Os números 2 e 7, que vai dar a casa da outra pessoa ali, que eu não me lembro o nome, mas a gente pode ver ali, é o Alex, eu acho? Deixa eu ver. Acho que esse aqui eu fiz com vocês, né? O número da casa de Vilma, então, são os fatores que restam, 2 vezes 7, que dá 14. O número da casa de Alex é 7, que era o maior primo, o da Vilma é 14, e o número da Rosana é o 2, que era o menor primo. Valeu? Pit stop bem rapidinho, vou deixar aqui na tela para vocês. A decomposição a gente já tem, né? Não vou deixar na tela, isso aqui a gente já fez. Eu vou deixar o exercício 9 para vocês. Tá? Eu vou deixar assim na tela aqui para vocês e vou ler o enunciado aqui. Só um pouquinho. Um grupo de amigos se reuniu para jogar, aquele do jogo de baralho, né? Então tá aqui, quantas cartas cada jogador retirou do monte. Acho que essa aqui eu fiz com vocês também, tá? Mas tá aqui o desenvolvimento. Depois eu passo o item B para vocês. Pit stop bem rapidinho, fiquem aí, eu vou parar a gravação agora, tá? Daqui a pouco eu volto. Olha só, o Rafael, deixa eu ler tudo aqui, Bom dia, Soro, o Rafael falou. Cheguei agora, desculpa a demora, tem que chegar no horário, Rafael. O Evandro, bom dia, Soro Fábio, bom dia, Evandro. Tá, daí o Rafael respondeu que eu tinha dado uma saída, eu fiz um pit stop bem rapidinho. Feliz Dia dos Profs, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, Evandro, valeu, Rafael. Obrigadão. Vamos lá então? Vamos voltar? Muito bem. Então aqui está a decomposição ali, né, dos números, né? Que era as fichas, as moedas, se não me engano, né? Um grupo de amigos reuniu-se para jogar... não era moeda, baralho, né? O vencedor era jogar 21, né? Quantas cartas cada jogador retirou do monte. Então, se fez a decomposição ali, né? 4 fatores aqui, 3 fatores aqui.
3 fatores aqui, 3 fatores para Duda. Muito bem. Eu só estou achando estranho, né? Ih, caiu aqui, cara. Caiu essa conexão aqui. Está congelado ali. Só um pouquinho que eu vou abrir novamente. Essa aqui é a página 57. Já vi. Ah, tá. Agora abriu aqui. Tá. O exercício 9, a página. Tá. O número de fatores, na verdade, vai te dar o número de cartas que eles tiraram, né? Porque fechou 24, então só tinha as cartas 2, 3, 5 e 7, né? Então, ó, o Rui tirou 2, 2, 2 e 3. Era só decompor, a gente tinha conversado sobre isso na aula passada. Como a Carol fez 20 pontos, ela tirou 2, 2, 5. Ela tirou 2 cartas valendo 2 e uma valendo 5. A Márcia, 2 valendo 2 e uma valendo 7. E a Duda, uma valendo 2 e outras 2 valendo 3. A Carol, que ficou mais próximo do 21, né? Ó, então aqui, ó, só um pouquinho. O número de fatores vai dar o número das cartas. Logo, o Rui retirou 4 cartas, foram 4 fatores. E Carol e Márcia e Duda retiraram 3 cartas cada uma. Quem ganhou foi a Carol, porque ela fez 20 pontos, é o mais próximo de 21. Então, aí estão as... Aí está a correção, então, desta questão. Tá? Agora, voltando lá para a página, retornando, avançando até a página 59, a observação. Essa observação aqui é importante. Página 59, tá? Ah, beleza, Mari. Tudo bem, sem problema. Qualquer coisa. Eu dei um pit stop rapidinho, eu estou retornando agora também. Faz alguns minutinhos que eu estou retornando. Eu tinha deixado o gabarito da página 57 ali, os exercícios 7, 8 e 9. Se tu não conseguiu pegar o gabarito, depois na aula, hoje à tarde, tu pega a aula de hoje ali, daí tu consegue pegar o gabarito, tá? Daí a gente está gravando agora. E agora a gente vai ali para a página 59 e ver essa observação aqui, ó. Um conceito bem importante para várias coisas, tá? E a gente vai ver ao longo do desenvolvimento desse capítulo, né? Quando 2 ou mais números apresentam um máximo divisor comum igual a 1, e eu falei para vocês que 1 sempre é divisor comum. Pega qualquer 2 números, vou pegar o 8 e o 9. Vamos ver os divisores de 8 e 9. Primeiro os triviais, ó. 1 e 8. O 1 sempre vai aparecer na decomposição. 2 divide 8 dá 4. 3 não divide. Aqui estão todos os divisores de 8. O de 9, 1 e 9. 2 não, 3 dá o próprio 3. O 1 sempre é divisor comum. Nesse caso, entre o 8 e o 9, o maior divisor comum vai ser o 1, porque não tem divisor próprio de nenhum deles que seja comum entre os dois, tá? Então só o trivial, só pela trivialidade, né? Ou seja, o 1 sempre é divisor comum. O 1 sempre vai ser divisor comum dos naturais que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, mas às vezes não, né? Por exemplo, se eu trocasse aqui o 9 por 6, ó, às vezes não é o maior, né? Então, aqui o 6, ó, os divisores comuns entre 8 e 6. 1 e 6, 2 e 3. 1 é comum, mas 2 também é comum. Daí cada um tem um divisor próprio, né? 2 é próprio de 8, 2 é próprio de 6. Né? Então 8 e 6 aqui, ó, tem um divisor comum maior do que 1. Mas 1 sempre vai ser divisor comum, porque 1 é um divisor trivial, né? É aquele divisor trivial, ele vai dividir todo mundo.
Então, ele diz assim, ó, quando dois ou mais números apresentam um MDC igual a 1, ou seja, o único divisor comum que se tem é o trivial, certo? Que é o 1, dizemos que esses números são primos entre si. Então, primos entre si é uma qualidade entre números que o máximo divisor comum é 1. Olha, deixaram um cafezinho para mim aqui, que legal. Quando eu fui fazer o meu pit stop, certo? Daí então a gente diz que esses números são primos entre si, quando o máximo divisor comum entre eles é só o 1. Né? O número 1 é divisor de todos os números naturais. Veja o exemplo a seguir, os divisores de 14 e de 15. Né? O MDC entre 14 e 15. Aqui a gente vê, ó, 2. O número 2 vai dividir só o 14 e o 15 não. Dá 7 e aqui o 15 eu repito. Tá? Agora o 2 não divide nenhum dos dois, o próximo primo é o 3. O número 3 divide apenas o 15, o 7 não. Então, 7, 15 dividido por 3, 5. Tá? O 3 não divide nenhum deles, o próximo primo é 5, que divide pelo menos o 5. Então, o 5 vai dividir o 5 aqui, o 7 repete, dá 1. E quando chegou o 1 aqui é 7, né? É primo, o 7 vai dividir somente o 7. Observa que nenhum desses divisores aqui, ó, foi comum para os outros. Então, 14 e 15, eles não têm divisores próprios comuns. Não possuem divisores próprios comuns, só trivial. Porque o 1 sempre é divisor comum. Então, a gente vai dizer que o MDC entre 14 e 15 é só o trivial, que é o 1. Tá? Porque o 1 sempre é divisor comum. Na verdade, o 1 sempre é divisor, né? Por consequência, ele vai ser sempre comum. Comum de 2 ou mais. Tá? Então, quer dizer que 14 e 15 são primos entre si, porque eles não têm um fator comum que não seja o trivial, né? Além do trivial. Como não há fatores em comum, o maior divisor comum MDC entre 14 e 15 é 1. 14 e 15 são chamados primos entre si. Utilizamos o cálculo do máximo divisor comum entre números para resolvermos algumas situações do dia a dia. Vamos ver um exemplo. Ó. Em uma escola haverá uma gincana da qual participarão 18 meninos, 30 meninas. Geralmente, eu nem li, nem vou ler, mas tem 18 meninos e 30 meninas, né? Quase o dobro, né, do número de meninas. Quase o dobro do número de meninos, né? Se tu duplica 18 dá 36, né? Dá 6 a mais do que o dobro do número de meninos é 6 a mais do que o número de meninas, né? O dobro, né? Então, eu nem sei assim, mas geralmente se quer fazer grupos, né? E tem que se distribuir, assim, ó, cada grupo tem que ter entre si, cada grupo entre si tem que ter o mesmo número de meninas e meninos, né? De que formas, quantas equipes tu pode fazer, né? De que formas tu pode distribuir tanto 18 quanto 30 pessoas, né? Para em cada grupo ter a mesma quantidade de meninos e meninas, cada equipe, né? Então, essas ideias, assim, elas são cotidianas, assim, né? A ideia é formar, ó, tá vendo? Eu nem tinha lido mesmo, é sério, tô falando sério, não tinha lido. A ideia é formar equipes somente de meninos ou somente de meninas. É outra ideia, viu como eu não tinha lido mesmo? Ó, ele deu outra ideia aqui que também é aplicável, ó.
fazer grupos só de meninos ou só de meninas. E daí, quando entra essa ideia, uma das possibilidades é assim, ó, cada equipe tem que ter a mesma quantidade de pessoas, né? Tem que ter a mesma quantidade de pessoas. De que formas tu pode distribuir o grupo de meninos e da mesma forma distribuir o número de meninas. Tá? Então, essa é uma ideia de distribuição. Além disso, às vezes, além disso, as equipes devem ter a mesma quantidade e o maior número possível de integrantes. Qual será o número de integrantes em cada equipe? Então, tu pode ver o máximo divisor comum, tá? Entre 18 e 30 para determinar o número de integrantes, certo? Tu poderia também, se fosse naquela ideia inicial que eu falei, tu poderia determinar o maior número de equipes, né? Formados por meninos e meninas, daí, né? E daí cada equipe teria a mesma quantidade de meninos e meninas, certo? Então, mas nesse caso, o que ele está te dizendo? Eu quero fazer grupo com maior número de pessoas, né? Então, como é que eu posso distribuir as meninas no maior número de pessoas e, ao mesmo tempo, de meninos no maior número de pessoas? Vamos ver o máximo divisor comum entre 18 e 30 para determinar o número de pessoas por equipe. Tu tem que observar na decomposição simultânea, quando tu faz a decomposição simultânea, tu tem que observar toda vez que o divisor é divisor comum, ou seja, é um fator comum dos dois, né? Por exemplo, 2 divide pelo menos um deles, ó. Divide tanto 18 quanto 30, significa que 2 é fator comum. Porque 18 é par, 30 é par, vamos lá, 9 dá 9 aqui e aqui dá 15. 18 por 2, 9, 30 por 2, 15. Tá? 2 não divide nenhum deles, mas 3 divide, e 3 vai dividir 2 deles, tanto 9 quanto 15. Então 3 é fator comum dos dois, certo? 9 dividido por 3 dá 3, 15 dividido por 3 dá 5. 3 divide pelo menos um deles. 3 divide o 3. Esse 3 aqui, ó, não é fator comum, porque 3 não divide o 5. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5, daí eu repito aqui, certo? E 5 divide pelo menos um deles, porque aqui tu já tem 1, né? Daí nem vai testar mais. 5 dividido por 5 dá 1. O que são os fatores comuns? O 2 e o 3. Tu multiplica os fatores comuns, ou seja, tanto o 18 e o 30 tem o fator 6. Tanto o 18 eu posso distribuir ele como 6 vezes 3, né, que dá 18, e o 30 também eu posso distribuir ele como 6 vezes 5. Tá? Então, esse número 3 aqui, ó, vai dar o número de equipes de 6 meninos. E esse número 5 aqui, ó, vai dar o número de equipes de 6 meninas. 5 equipes de meninas, 3 equipes de meninos. Tá? Cada equipe vai ter 6 meninos. E cada equipe vai ter 6 meninas. Esse 6 aqui, então, é o comum para os dois, né? Logo, o número de integrantes em cada equipe será 6. Poderia se perguntar qual o número de equipes de meninos, quantas equipes são de meninos e quantas equipes são de meninas, né? Nessa situação, eu aconselho fazer a decomposição separada, não a decomposição simultânea, mas tanto faz. Vocês viram que eu consegui ao final ali fazer a decomposição simultânea e verificar o número de equipes, mas prestem atenção na decomposição separada para o MDC, ó. Decompõe 18 por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. E agora 30, ó, essa não é simultânea, 2 por 15,
3 por 5, 5 por 5, 1, tá? Então, 2 é comum, aqui ó, 3 é comum, daí eu vou circulando o que é comum, esse 3 aqui não é comum, né? Então tudo que é comum é 2 vezes 3. Eu chego à conclusão que o número de alunos por equipe, tá, é igual a 6, tá? E aqui tu percebe, ó, aqui está o MDC, ó, 2 vezes 3 é 6. Que é 2 vezes 3, né? Por isso que o MDC é 6, é o número de pessoas. 6 vezes 3 dá 18. Tu percebe que dá 3 equipes de meninos, tá? E aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30. 5 equipes de meninas, tá? Ao todo, tu consegue 8 equipes. Deixa eu ver se eu lembro aqui uma forma de calcular o MDC que é mais rápida do que essas duas. Eu vou ter que lembrar, só um pouquinho. Ó, quem sabe faz ao vivo. Não sei se eu sei, eu não lembro direito. Vamos ver se eu consigo. Para encontrar o MDC. Deixa eu ver. Pego o 30 aqui e o 18 aqui e divide 30 por 18. Quantas vezes o 30 cabe no 18? Cabe uma vez. É que eu não me lembro aqui, só um pouquinho. Acho que tem que ser assim. 30 dividido por 18 cabe uma vez. E o resto eu coloco aqui em cima, tá? E resta 12, né? Ó, 30 dividido por 18, uma vez 18, 18, 10 menos 18, 2, 2 menos 1, 1, tá? E daí o resto tu coloca aqui, vamos ver. Quantas vezes o 12 cabe no 18? Daí tu bota a resposta aqui 1, acho que é assim. Bota a resposta aqui 1 e resta 6, certo? E resta 6. Se tu dividir 18 para 12, vai restar 6. Quantas vezes o 6 cabe no 12? Cabe 2 vezes e resta 0. Eu não sei se é essa posição, dá para fazer assim também. Não sei se é essa posição, tem uma outra disposição que pode ser feita. Mas, quando tu chega no resto 0 aqui, ó, esse último resto parcial aqui vai ser o teu MDC. MDC entre os iniciais, entre o 30 e o 18. Esse aqui era o método de Euclides, é um método muito rápido de encontrar o MDC, mais rápido do que a decomposição. Tu divide o maior pelo menor e coloca aqui o resto parcial, o resto, né? O quanto restou. Depois tu divide o menor pelo resto e vai dividindo o menor pelo resto até ter resto 0. Ó. Quando tu chega no resto 0, o anterior vai te dar o MDC. Eu não me lembro não é assim a disposição, mas dá para fazer assim também, não tem problema. Tu chega nesse resto aqui 0, tu sabe que o anterior é o máximo divisor comum. É uma forma também de calcular o MDC. Dado o MDC, vamos ver o mínimo múltiplo comum. Já vimos exemplos de como é que funciona o MDC, certo? Agora vamos para o mínimo múltiplo comum. O que é mínimo múltiplo comum? Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. Eu fico olhando para a tela. Mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? Bom, múltiplo comum. O que seria? Primeiro vamos ver o que é múltiplo comum. Vou pegar dois números. Tá?
Os múltiplos de 8. Quem são os múltiplos de 8? Os múltiplos de 8 começam multiplicando 8 por 0, 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e vai até o infinito, que nem diria o Buzz. Vamos ver um múltiplo de 6, multiplicando por 0, multiplicando por 1, multiplicando por 2, multiplicando por 3, multiplicando por 4, multiplicando por 5 e assim até o infinito e além, tá? Bom, observa, o que é um múltiplo comum? Para expressar o conjunto dos múltiplos comuns entre 6 e 8, eu faço isso aqui, né? Tá? Essa é a notação aqui de múltiplos comuns. É o conjunto dos múltiplos de 6 intersecção. Esse símbolo aqui é de intersecção, é um Nzinho virado para baixo, um U virado para baixo. Tá? Múltiplos de 6 intersecção com os múltiplos de 8. Né? O que aparece nas duas decomposições? O 0 aparece nas duas, o 6 não, o 12 não, o 18 não, o 24 sim. Ó. O 24 aparece nas duas decomposições. E depois que tu encontra esse segundo múltiplo aqui, ó, o padrão de repetição do conjunto dos múltiplos comuns vai de 24 em 24, vai desse segundo, né, o segundo elemento vai dar o padrão de contagem desse conjunto dos comuns. O próximo então vai ser 48, né? Mais 24, quanto é que dá? 72, certo? Mais 24, quanto é que vai dar? 96, né? E vai até o infinito, né? Esse segundo aqui vai te dar o padrão, né, de contagem desses. Só quero mostrar para vocês, ó, que aqui nos múltiplos de 8, pode ver, ó, vezes 6, o próximo aqui é 48, ó, que ele está dizendo aqui, ó, tá? E vamos ver que o próximo, que o 48 vai aparecer aqui também, né? Próximo, 36, de 6 em 6, 36 mais 6, 42, 42 mais 6, 48, ó, aparece nos dois, é o próximo comum, e assim aqui vai aparecer o 72 também, aqui vai aparecer o 72, que vai ser o próximo, o outro comum, tá? Tá, mas por que a gente aprende isso? Ah, bom, a gente aprende isso pelo seguinte, ó. Imagina duas sinaleiras, só um pouquinho. Imagina assim, ó, na Zen, tá? Tu tá andando de carro